A gente está acompanhando o noticiário. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu manter Jair Bolsonaro em prisão preventiva. Esse é o assunto que domina o Brasil neste momento, a repercussão política em relação a isso. Há pouco ouvimos um senador apoiador de Bolsonaro falando que o próximo passo é tentar a anistia e que esse resultado não é nenhuma surpresa. E recebemos agora um ministro do governo Lula, ele que também foi, e é deputado federal, mas está licenciado lá da Câmara, porque assumiu a Secretaria-Geral do governo Lula. Estou aqui com o ministro Guilherme Boulos. Olá, bom dia. Bom dia não, boa tarde já. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, ministro. Boa tarde, Fabiola. Prazer estar com vocês aqui de novo. O que representa essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a prisão de Jair Bolsonaro para a política brasileira e para o Brasil neste momento? Olha, representa muita coisa, Fabiola. Primeiro, o Bolsonaro foi preso por tentativa de golpe de Estado. E isso tem uma importância política histórica para o Brasil, porque é a primeira vez que alguém que tentou dar golpe, tentou instaurar uma ditadura, paga pelos seus crimes. Nós não tivemos isso lá atrás no golpe de 64, e nenhum golpista, torturador, ninguém que perseguiu foi preso, ninguém pagou pelos seus crimes. Agora, nesse julgamento da trama golpista, tanto Bolsonaro como generais estão presos por isso. Isso é um sinal para o futuro, de que o Brasil não admite nada que ataque a nossa democracia, de que o Brasil não vai admitir golpe de Estado, e isso fortalece a democracia brasileira. Aliás, tem sido reconhecido dessa forma no mundo todo. Agora, embora o Bolsonaro tenha sido condenado pela trama golpista, não deixa de ser uma expressão de justiça. Diante de tudo que ele fez na pandemia, 700 mil mortos, todos os absurdos, e eu acho que o povo brasileiro percebe dessa forma. Além do que, a prisão preventiva foi decretada com uma prova inequívoca, né? Alguns questionaram no primeiro momento, antes do Supremo Tribunal Federal divulgar o vídeo da tornozeleira com solda, questionaram se a medida era adequada ou não. Depois desse vídeo, é absolutamente inquestionável. Nós temos uma prova impressa e auditável daquilo que levou o Bolsonaro à cadeia, que foi uma tentativa absurda de, enfim, descumprir ordem judicial e retirar a tornozeleira eletrônica. O que me surpreende é o silêncio de algumas figuras, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, que num primeiro momento soltou um tweet, se colocou contrário à prisão, e depois que saiu o famoso vídeo da solda, está num solene silêncio e não diz nada. Acho que é importante ele se pronunciar sobre esse ato. Ora, ministro, do ponto de vista político, eu queria uma opinião sua sobre as consequências desses últimos acontecimentos, né? Havia a perspectiva do trânsito em julgado do processo e, na prática, houve uma antecipação, com essas novidades do final de semana, uma antecipação da pena. O que é hoje provisório, daqui a alguns dias será uma condenação definitiva, e isso terá reflexo na eleição de 2026. Né? Na sua impressão, esse trânsito em julgado, o encerramento do processo em relação ao Bolsonaro e a relutância dele em indicar ou em apoiar alguém, que consequências isso terá para a eleição de 2026? Nós temos hoje um polo definido. De um lado está lá o Lula, que já se disse candidato e já está trabalhando pela reeleição, né? E do outro lado há múltiplas candidaturas, mas na prática nenhuma, né? Qual é a consequência disso daqui para a eleição do ano que vem, a seu juízo? Olha, a direita está muito dividida, né, Josias? O bolsonarismo raiz, vamos chamar assim, que é a família Bolsonaro, a turma mais troglodita, que tentou dar golpe de Estado, também não larga o osso. Então, ele ainda coloca a hipótese de lançar Michele, de lançar Flávio, isso é público e notório, vocês noticiam isso. E tem os governadores bolsonaristas que tentam se vender como mais moderados, mas no fim do dia encamparam
todas essas atitudes, inclusive as atitudes antidemocráticas e golpistas, tomadas pelo Bolsonaro e a família dele. É difícil dizer como eles vão se acertar para a eleição do ano que vem. Agora, essa dificuldade também tem a ver, naturalmente, com o fato do governo Lula ser um governo, mais uma vez, pela terceira vez, um governo de sucesso, com realizações, com entregas para o povo, né? Então, a questão de ter candidato, se o Lula fosse um presidente mal avaliado, sem realizações, rejeitado pela população, você não tem a dúvida que a direita já teria um candidato em campanha com palanque no Brasil inteiro. Mas não é esse o caso. Mesmo uma parte do centrão que estava alinhada à direita já começou a se dividir pela força, pela resiliência que o presidente Lula mostra, pelas realizações que, aliás, vão ser coroadas na próxima quarta-feira com a assinatura da sanção do presidente do projeto do governo, que era a promessa de campanha do Lula, de zerar imposto de renda para quem ganha até 5 mil, 90% da população, e começar com o processo de taxação dos super ricos, de 10% sobre lucro e dividendo. Então, essas realizações do presidente Lula, do nosso governo, também criam mais problema para o lado de lá, e por isso que estão batendo cabeça. Bolsonaro não é mais uma preocupação para a esquerda? Isso já é, na sua análise, quase que um ponto final de Bolsonaro? Olha, Fabiola, os projetos autoritários, os projetos com viés fascista, como o que o Bolsonaro representa aqui no Brasil, infelizmente, a história demonstra que eles não morrem tão facilmente. Eles persistem. Então, você pegue o Trump, que estava sendo julgado nos Estados Unidos pelo 6 de janeiro, pelo que fez em seu governo, depois foi eleito presidente dos Estados Unidos. Então, eu não acho que se deva subestimar adversários. E o presidente Lula não subestima adversários, né? A direita brasileira tem a sua base social, tem a sua força, mas a verdade é a seguinte: a principal liderança da direita está presa justamente com provas abundantes, não só para o que o levou à condenação com trânsito e julgado, mas também para essa preventiva nesse episódio patético da tornozeleira, e as demais lideranças da direita estão buscando ali, cada um cavar seu espaço, né? Mas nós não temos a menor dúvida de que disputa eleitoral não se define previamente, né? Não tem ninguém que ganhe eleição antes das urnas abrirem, né? Então, o projeto de reeleição do presidente Lula vai precisar passar, como todo democrata defende, pelo crivo das urnas e pela campanha do ano que vem. Ministro, esse feriado e final de semana foi bem noticioso. Teve, inclusive, no Dia da Consciência Negra, a indicação de Jorge Messias, né, pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, que teve muita movimentação, inclusive, por parte de movimentos negros. Não pega mal para o governo? Para o presidente Lula, na verdade, né? No Dia da Consciência Negra, essa indicação? Fabiola, é importante a gente lembrar que o presidente Lula, nos seus 3 mandatos como presidente, foi quem mais indicou pessoas negras para cargos no judiciário, que é uma prerrogativa presidencial. Essa é uma prerrogativa dele, definir quem ele indica. E pelo seu compromisso, foi quem mais indicou mulheres e quem mais indicou pessoas negras para a cúpula do judiciário, não só o Supremo, mas para o STJ, para TRFs, para o Tribunal Superior Eleitoral. Então é importante que isso seja dito, né? O presidente Lula também, o movimento negro reconhece isso, foi o presidente que instituiu cotas nas universidades federais desse país, que mudou a cara da universidade brasileira, onde muitas vezes os jovens negros eram chamados ali só para prestar algum serviço. Hoje os jovens negros estão na universidade com diploma, como doutores. Isso foi resultado do ProUni, isso foi resultado da lei de cotas, e tudo isso foi promovido pelo governo do presidente Lula. Então, foi o presidente, inclusive, que criou o Ministério da Igualdade Racial, né? Então, eu acho que isso conta na relação do Lula
com o movimento negro, particularmente no dia 20 de novembro, que é Dia da Consciência Negra. Ouvindo, mas enfim, vamos falar sobre a possibilidade de Messias não ser aprovado no Senado. Acaba de sair uma informação de Mônica Bergamo, ministro, falando que Alexandre de Moraes apoia Alcolumbre contra Jorge Messias e fica isolado no Supremo Tribunal Federal, mas que é uma preocupação do governo. A coluna da Mônica Bergamo diz aqui que o ministro Alexandre de Moraes mantém a resistência ao nome de Jorge Messias para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso e que não deve apoiar o Messias, trazendo ainda mais complicação. Como é que o senhor vê essa possibilidade de Messias ser derrotado no Senado? Isso vai ficar mal para o governo. Como é que está essa negociação do governo com o Senado neste momento? Fabiola, isso seria descabido, né? Primeiro, é importante dizer que a Constituição coloca ao presidente a prerrogativa de indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo, é importante lembrar que é raro na história da República você ter um ministro indicado que seja negado na sabatina do Senado Federal. E que isso só se justificaria se houvesse um motivo efetivo. O Messias tem notório saber jurídico, o Messias, até a sua indicação, é advogado-geral da União, né? É uma pessoa que transita muito bem entre o meio jurídico de maneira geral. Então, eu acho que seria absolutamente descabido um caminho como esse, e não acredito que o Senado Federal vai seguir por esse caminho. É isso. Obrigada. O ministro precisa se despedir da gente. Não cabe mais nem mais uma, está com a agenda lotada. Mas muito obrigada, ministro, por estar aqui mais uma vez no UOL. Até a próxima. Eu que agradeço, Fabiola, Josias, um prazer falar com vocês. Vamos seguir esperando, quem sabe, aqui no UOL, o governador Tarcísio de Freitas se pronunciar sobre o vídeo da tornozeleira soldada, que ele não teve ainda coragem de fazer. Vamos aguardar. Obrigada.